a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, amém? Que essa mesma graça alcance aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus te alcance quando e aonde você ouvir esta mensagem. Queridos, a história que eu vou contar hoje se encontra no livro de Juízes, capítulo 4 e 5. Nesta série deste mês, nós estamos trabalhando o tema juntos com os nossos heróis. Estamos olhando para os nossos heróis da Bíblia e vendo como eles viveram a experiência do viver juntos, do viver comunidade, do viver unidade. Experiência que nós vivemos no nosso dia a dia como igreja. E hoje eu vou olhar para a experiência da dupla Débora e Baraque. Mas antes, eu quero convidá-los para assistirem um vídeo comigo. Vamos deixar o picolé desabafar, gente. Você sabe muito bem por quê. Se afasta. Tô doidinho pra você me afastar. É, um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. Conheço caras que não têm nada disso e dão 10 de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual luta é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame. Sempre uma resposta. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói. Herói? Como você? Nasceu de um laboratório de experiências, Rogers. O que você tem de especial saiu de um mero frasco. Põe a armadura. Que tal uma luta? Vocês são patéticos. E pequenos. Não vai sozinho. Vai me impedir? Põe a armadura, vamos descobrir. Eu não tenho medo de bater em velho. Põe o traje. Gente... Qual o plano, capitão? Escuta, então. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você no telhado, de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua. Me dá uma carona? Claro, melhor se segurar, Legolas. Thor, tem que tentar obstruir o portal. Atrasá-los. Você tem o raio. Queime os desgraçados. Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk, esmague-os. Ele algumas vezes foi omisso em suas decisões por se sentir culpado de tragédias passadas. E algumas vezes tomou decisões voltadas, baseadas neste sentimento que ele possuía de culpa do passado, fazendo com que as suas decisões nem sempre fossem assertivas. Liderar traz sobre o líder um grande peso, pois as suas decisões sempre serão julgadas por algumas pessoas. Por umas decisões serão consideradas boas e por outras elas serão consideradas más. Um líder nunca vai agradar todos os lados. Por isso, todo líder, ele precisa da sabedoria de Deus para que ele possa ser assertivo em suas decisões e tomá-las não baseado em sentimentos de culpa, não baseado no querer de homens e nem do seu próprio querer, mas baseado na sabedoria de Deus e na vontade de Deus. Na história de hoje, nós vamos conhecer uma líder que demonstrou possuir a sabedoria de Deus
para liderar o povo de Israel de uma forma assertiva. Os juízes eram heróis locais. De alguma maneira, eles governaram partes distintas do território de Israel. Eram líderes tribais. Israel estava dividido em 12 tribos. E esses líderes, às vezes, surgiam em uma tribo ou em outra tribo, e eles lideravam o povo. Na sua maioria, eram militares, exerciam poder político e, algumas vezes, religioso, como foi o caso de Samuel. Eles eram instrumentos dos atos de redenção de Deus para com o povo de Israel. Estes atos eram seguidos por alguns anos de paz, até que, novamente, eles se esqueciam de Deus e, novamente, então, eram oprimidos por algum povo que estava naquela região, um povo canaanita. Eles atuaram em períodos de grande apatia espiritual e moral. Eles eram levantados por Deus nestes momentos que Israel estava perdida espiritualmente e moralmente. Evidentemente que o termo empregado a eles, e a tarefa também empregadas a eles, e por isso, né, o termo juiz, apontam para uma realidade maior do que eles. Apontam para Cristo. Cristo é o verdadeiro libertador e juiz de seu povo. Aquele que viria, então, libertar Israel definitivamente de seus inimigos e colocar Israel na terra de descanso. Então, esses juízes, de certa forma, eles apontam para Jesus Cristo, o libertador e juiz de seu povo. Mais ou menos entre os anos de 1200 a.C. a 1000 a.C., as tribos israelitas, elas já ocupavam os dois lados do rio Jordão e seguiam neste período em campanha pela conquista definitiva das terras de Canaã. Contudo, várias nações que ali já habitavam, para os povos canaanitas, ofereciam uma resistência aos israelitas. E muitas delas mantinham um assentamento judaico sob constante opressão. Algumas dessas nações canaanitas iam buscar apoio bélico de reinos também mais distantes, que não viam com bons olhos o fortalecimento e o crescimento dos israelitas. Foi neste contexto que os cananeus de Azor subjugaram aos israelitas. E durante 20 anos, o rei Jabim, rei de Azor, maltratou o povo de Israel, sem dó. Como diz, né? Sem piedade alguma. Seu general, Cícera, comandava um exército com 900 carros de guerra. Um exército com 900 carros de guerra. Sem contar, então, aqueles que andavam a pé. Porque o exército normalmente possuía os seus carros de guerra, e depois desses carros você tinha os homens que vinham, né, a pé. Então, isso quer demonstrar que era um exército muito grande, poderoso. E cansados dessa opressão do rei Jabim, do seu general Cícera, o povo de Israel começou a clamar a Deus por socorro. E Deus ouviu o clamor deste povo. E naquela época, Deus levantou então uma israelita chamada Débora, mulher de Lapidote, uma profetisa. Atuava como juíza sobre Israel. Segundo a Bíblia, sob a orientação de Deus,
ela organizou um movimento de resistência e planejou um ataque ao general Cícera, conforme nós podemos ler em Juízes, capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu chamo você para me acompanhar nessa leitura na tela. Débora mandou, eu estou destacando, Débora mandou, porque nós estamos falando de uma mulher em tempos tribais, onde os homens, né, tinham todo o domínio. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Débora chama Baraque, ele entrega uma palavra que Deus lhe havia dado, dizendo então que ele deveria juntar 10.000 homens das duas tribos, Naftali e Zebulon, e que com estes homens ele derrotaria então o exército de Cícera. Lembro que já estava oprimindo eles há 20 anos. Seguindo então a ordem de Deus, Baraque reuniu os 10.000 homens e foi ao monte Tabor, conforme Deus havia ordenado. Deus fez com que uma forte chuva caísse sobre eles, quando lá estavam, de tal forma que Cícera e seu exército de carros se viram obrigados a passar por uma região encharcada agora de água, onde então o poder das carruagens cananitas pôde facilmente ser neutralizado. Então aquela terra ficou encharcada, e aí quando aquela carruagem vai passar por aquela terra encharcada, o que acontece? Elas começam a ficar presas naquela terra agora, né? Que vira uma espécie, vamos assim dizer, de uma areia movediça, e ali vai ficando a carruagem. E o exército que tinha na carruagem a sua força, ficou fácil de ser derrotado, graças à ação divina. Cícera, o comandante, diante daquela situação, fugiu a pé. E o seu exército foi massacrado nesse dia, conforme nós podemos ler em Juízes, capítulo 4, versículo 15. Diante do avanço de Baraque, o Senhor pela espada derrotou Cícera e todos os seus carros de guerra e o seu exército. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Nós sabemos depois, e eu não vou entrar no detalhe da continuidade dessa história, porque hoje ela não é importante para nós, mas Cícera foge e ele vai ser morto depois por uma mulher, Jael. Mas eu quero hoje olhar com vocês para Débora e Baraque. E chama a atenção aqui o destaque dado à participação feminina nessa passagem do livro bíblico de Juízes. Embora Baraque seja apresentado como comandante dos mais eficientes, né, porque ele venceu essa guerra, a verdade é que ele não passa de um personagem secundário nessa história. Já que o comando militar, a ordem que vem de Deus, passa pela mulher chamada Débora, e que praticamente ela sim organiza e incentiva o próprio Baraque para ir a essa guerra. Dessa forma, ela é destacada neste texto. Ela é a única mulher de que temos notícia exerceu essa função em Israel. Ela não exerceu essa função porque ela desejou essa função, mas porque Baraque, a quem Deus havia chamado para liderar a batalha, conforme nós lemos, entregou a ela essa função de liderança, agora também militar. Conforme você pode ler comigo agora em Juízes 4:8.
Uma vez que ele foi chamado por ela, Baraque responde a ela. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei. Mas se não for, não irei. Ele recebeu a palavra de Deus, através da vida de Débora, profetiza, de que ele deveria ir, reunir o povo, e era para ele fazer isso. Mas eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu não irei. Nós podemos olhar para isso de diversas formas. Não, Baraque demonstrou uma certa covardia. Afinal, 20 anos sendo oprimidos por Cícera. Um exército que tinha 900 carros. Muito poderoso, muito forte. De repente, como alguém que olha para Débora e fala assim: você tem certeza que Deus mandou falar isso? Então vamos junto. Eu vou no fogo, mas você vai ter que ir comigo, então vamos, né? Se Deus falou, vamos ver se você está nisso mesmo, né? Essa pode ser uma visão que você tenha. Ou talvez a gente pode olhar e pensar assim: não, Baraque, ele foi sábio, porque o que ele queria, na verdade, através da profetisa, e considerando que o profeta no Antigo Testamento é aquele que fala em nome de Deus, ele queria sim, através dela, a presença dela, levar a todo o exército que ele estaria convocando a certeza de que Deus estaria lá. A Débora está conosco, a profetisa, que trouxe a palavra de Deus, e talvez dessa forma passar um vigor, um ânimo, um incentivo para aquele povo. Pode ser. Mas eu sei que na história diz que por causa dessa palavra de Baraque, ele perdeu. É isso que diz o texto bíblico. O grande privilégio de matar o comandante Cícera. Deus disse, por causa disso, está escrito, eu vou deixar que uma mulher mate Cícera. E aí então entra Jael nessa história onde Cícera fugiu, escondeu-se na tenda dela, dormiu e acabou matando-o. E não foi Baraque então quem o fez. Ao longo da história, muitos pregadores têm divergido nesse ponto. Isso não importa para nós, de fato. Porque a questão é que tanto Débora quanto Baraque, junto com os 10 mil homens, juntos, venceram o exército de Cícera. Juntos, eles puderam trazer libertação a Israel. Então eu quero destacar algumas coisas que nós podemos aprender dessa história, olhando para Débora. Primeira lição, vamos assim dizer, né? Primeiro aprendizado para nós. Liderança não é imposta, ela é construída. Juízes 4, verso 4 e 5, vai nos mostrar o tempo em que esta liderança de Débora foi sendo construída. Eu quero ler com vocês, então, Juízes 4, verso 4 e 5. Diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora se sentava debaixo de uma tamareira e recebia o povo de Israel, e ela ali, com sabedoria, ia ajudando eles a resolverem suas questões. A liderança de Débora, ela foi sendo construída ao longo de seus anos de atuação, como profetisa e juíza do povo, julgando as causas do povo. Debaixo de uma tamareira, Débora foi fazendo isso, foi conquistando a confiança dos israelitas com a sua sabedoria, com palavras de amor, de incentivo, de correção. Por isso ela era profetisa, não porque ela estava prevendo ações futuras, mas porque ela estava trazendo a correção de Deus e orientações de Deus ao seu povo. Certamente Deus tinha dado a ela
os dons para exercer o ministério, então, ali profético e de juíza sobre o seu povo, deu a ela sabedoria para aquele momento. Mas preste atenção, conquistar a confiança do povo dependia dela, de como ela tratava esse povo, de como ela lidava com a dor do povo, de como ela orientava o povo. Moisés e Davi, por exemplo, pense em Moisés e Davi. Eles foram escolhidos por Deus para liderar o povo de Israel. Mas conquistar a confiança do povo e do exército de Israel dependia deles. Dependia das ações diárias deles. Tanto que o próprio Moisés, nós ouvimos, né, através da mensagem do pastor Décio, ele não queria ir, mas eu vou chegar lá, em nome de quem? Esse pessoal não vai. Ele tentou dar um monte de desculpa. E ele precisou chegar lá, encontrar o seu irmão Arão, e através de Arão começar a se aproximar do povo, para que aí sim ele fosse reconhecido na sua liderança. A liderança, ela se constrói. Você não chega num lugar, simplesmente bate o martelo e fala, a partir de hoje eu sou o líder aqui, todo mundo quietinho. Não é assim que funciona. Você vai ganhando, vai conquistando através dos seus atos, através do seu agir, da assertividade das suas escolhas, como foi acontecendo com Débora, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi. Nós ouvimos também no último domingo a história de Davi. Débora não se tornou líder pela força, uma mulher, nem pelo regimento de um estatuto. Ela se tornou líder porque era sábia e ouvia a voz de Deus. E o povo foi reconhecendo nisso ela. Então foi indo buscar nela palavras de sabedoria. Palavras que pudessem motivá-los diante de toda a dor que eles estavam vivendo, 20 anos oprimidos. E assim foi consolidando sua autoridade diante daquele povo. Assim como Moisés e Davi. Diferentemente, por exemplo, do rei Saul, a quem foi ungido para ser rei, mas por sua liderança não ser assertiva, não dar ouvido à voz de Deus, à sabedoria de Deus, ele foi perdendo aos poucos o seu povo, ele foi perdendo o seu próprio caminho, se distanciou de Deus e, por fim, perdeu o reino de Israel. Então, liderança é conquistada. E não é só dentro de instituições, não é só aqui dentro da igreja que eu estou falando, não é só uma liderança, por exemplo, como a do presidente. Uma liderança precisa ser assertiva para que comece a ser reconhecida pelo povo, senão numa próxima eleição não vai ganhar, não conquista o povo. Mas não é só, eu quero dizer que começa na sua casa. A sua liderança, ela precisa ser assertiva na sua casa, e você precisa construir essa liderança com seus filhos. Então, se você tem filhos pequenos, você ainda que é pai, né? Tem os filhos pequenos, você precisa construir sua liderança sobre os seus filhos agora. Precisa ser assertivo agora com seus filhos. E aí você tem um livro chamado Bíblia, um manual que Deus nos deu, para que você possa educar os seus filhos no caminho do Senhor, e dessa forma construir uma liderança assertiva, de tal forma que quando os seus filhos passarem pela adolescência, você não vai ter dor de cabeça, os seus filhos já reconhecem a sua liderança. Então, liderar com sabedoria é você seguir os princípios de Deus. Aplique a palavra de Deus e pare de tentar liderar baseado no que o seu pai, teu avô fazia. A gente ouve muito isso, né? Você viu aquela historinha assim? Meu pai só olhava. Meu pai dava uma olhada no filho. Essa aí é uma liderança errada. É a liderança baseada no medo. Muitos adultos estão aqui.
tem problemas hoje por causa disso. A gente acha isso, mas era tão bom, né? Porque aí o filho tremia, né? Tudo. Papai vai bater, vai pegar a vara de marmelo. Meu pai conta as histórias do meu avô, né? Ia lá e tirava todas as folhinhas. Aí o filho tinha a pele quase cortada, uma violência. Isso não é assertivo. Então, para de olhar para esse modelo errado. A Bíblia não ensina isso. É isso que você quer gerar no teu filho? Trauma. Tem um monte de filhos hoje adultos cheios de trauma. E sabe o que é a consequência? É que, por eles terem sofrido tanto nas mãos dos pais, agora eles viraram um pai frouxo. Deixa os filhos fazer o que querem. Aí é o outro extremo. Então, aprenda com a Bíblia. De vez em quando tem que pegar a varinha, assim. É verdade. Só que a gente fala uma coisa dessa, tem gente que depois vai vir punir, né? Se eu parar na cadeia por causa disso, vocês estão sabendo. Mas, de vez em quando, tem que usar a varinha. Disciplinar o filho, mas com amor, com misericórdia. Não é violência, não é querer que arranca, né? Sangrou, ai, Jesus. Não é isso. É você salvar a alma do seu filho para que ele não vá para o mau caminho. Ele entender, sim, que tem alguém sobre ele tentando corrigi-lo e orientá-lo, de forma que ele vai crescer e vai olhar para você e vai dizer, meu pai me ama de fato. Porque ele se preocupava comigo, ele me corrigia quando eu estava no caminho errado para me ajudar a endireitar meus caminhos. Um filho que é largado, faz o que quer, vai lá no shopping, grita, e o pai compra tudo que ele quer. Não, meu filho, não, isso nem. No final, lá na frente, ele vai dizer assim, meu pai não me amou, se preocupou em me corrigir, me ensinar. Então, siga a palavra, sabe? Não dá para a gente falar de tudo aqui, mas siga a Bíblia. Lidere seu lar. Lidere agora, enquanto seu filho é pequeno, de maneira correta. Para que quando ele crescer, ele vai te respeitar. Só que aí, querido, você precisa passar para o ponto 2. Existe um processo nessa jornada. Então, eu quero que você entenda isso. Segundo princípio, liderança se pratica delegando autoridade. Claro, você não vai delegar a autoridade para o seu filho que tem 2 anos de idade. Está errado. Teu filho 3 anos de idade. Está errado. É o filho que chega lá na loja e você fala para ele, escolhe o que você quer, filhinho. Ah, pai, eu quero aquele carro, aquela Ferrari. Ah, eu vou lá, vou fazer o resto da minha vida de prestação para poder dar para o meu filho. Não é assim que você vai educar, não é assim que você vai ensinar. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Estou exagerando, mas você está entendendo. Você precisa construir. E aí vai sim chegar o momento que teu filho está se desenvolvendo e você precisa começar a delegar para ele autoridade. Você precisa começar a confiar nos seus filhos e mostrar que você confia agora neles. Esse é um processo. É o que acontece aqui. Débora conhecia as suas limitações e as suas áreas também de atuação. Os seus dons definiam aonde atuar, por isso ela não tentou fazer tudo sozinha. Ela não era guerreira, ela não foi treinada para ir para a guerra, lutar com Cícera. Ela não tinha força física de Baraque, não sabia manejar uma espada, talvez como ele, gritar lá para os homens, né, na hora de ir para a guerra, enfim, ela não era guerreira. Por isso, essa era a tarefa dada a Baraque. Mas ela chama Baraque para isso. Deus assim lhe manda fazer e orienta. Por quê? Porque Deus sabe que ela não era para ser guerreira. A ela foi dado dom e sabedoria para que ela pudesse orientar e ensinar o povo, ser juíza sobre eles. Mas ela reconhece o comando de Baraque. Ela reconhece através daquilo o poder que Deus havia dado a Baraque para isso. O dom que Deus havia dado para ele, liderar Israel, sim, na guerra contra o rei Jabim e seu comandante. A virtude de Débora está no fato de que ela não se sentiu ameaçada pela liderança de Baraque, pelo contrário, ela via nisso um complemento para ajudar a libertar Israel.
não sentiu inveja, nem sequer tentou boicotar, né, a liderança dele, com medo de que talvez então fosse esquecê-la, né, agora, como juíza. Tampouco ela se sentiu menor por ter que dividir com ele a liderança. Pelo contrário, naquele momento em que Baraque, a gente, como disse, não sei se tutibiou, se foi sábio, o que foi, mas naquele momento em que ele olha para ela e pede para que ela vá junto para ajudá-lo, ela se dispôs, mesmo sendo uma mulher, ela se dispôs a ir lá junto com ele, buscar esses 10.000 homens e orientá-los. Assumindo a posição, talvez dele, mas ajudando, dando apoio, dando suporte para Baraque, para que ele tivesse a confiança necessária para ir para a guerra. Veja o que diz Juízes 4,14. E Débora disse também a Baraque: vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o Monte Tabor, seguido pelos 10.000 homens. Um bom líder, ele não tenta ser o melhor em tudo. Ele reconhece as suas limitações, o espaço que Deus lhe delegou, né, como ao poder para atuação, e reconhece os dons de cada pessoa que Deus coloca ao seu lado para fazer parte da construção do projeto de Deus. Débora apoia Baraque, e o seu apoio fez com que Baraque fosse e vencesse, né? Que palavras dela, vá! Este é o dia que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Como é que é a sua liderança na sua casa? Esposa, participativa. Você tem uma liderança também. Uma liderança nesse aspecto, sobre os filhos, sobre a participação nessa missão dada ao homem. Débora, se não é ela, para incentivar e dar esse apoio e confiança a Baraque, possivelmente ele não teria ido. Se você não for comigo, eu não irei. Sempre digo, gente, muitos homens fracassam porque as mulheres não dão a eles o apoio necessário. Como é que é a sua liderança na sua casa como esposa? Você acredita no chamado que Deus deu ao seu marido? Você incentiva, você apoia, você está junto. Dá palavras que faz ele continuar caminhando, encorajado. Essa foi Débora, diante daquele momento. Reconheceu o papel importante de Baraque, incentivou. Ela não olhou para ele e falou, mas você é um covarde. Não é que faz assim com seu marido, né? Você é um covarde. Vá! Ela falou, vá, Deus te deu. Confia, entrega, vai. E aí sai aquele homem Baraque e vai para a guerra e vence. Entenda. Entenda o seu papel. Também dentro da sua casa, marido. Sua liderança, juntamente com a sua esposa. Ao lado dela. Todo líder, bom líder, ele não se sente ameaçado pelos talentos dos outros. Pelo contrário, ele incentiva as pessoas. E é o que nós temos buscado fazer aqui. Por isso nós damos oportunidade para que outros vão pregando, aprendendo. Oportunidade para que outros comecem a assumir também ministério, para que se desenvolva. A gente vai descobrindo novos potenciais, novas lideranças. Nós precisamos disso. Faz parte disso. Então, um líder não se sente ameaçado. Não deve sentir assim. Por causa do talento de um outro. E não é uma questão de poder, é de servir. É de servir. Terceira coisa que aprendemos com Débora, liderança se pratica tendo empatia pelos liderados. Cícera, olha, esse nome causava terror e pânico em Israel. A religião e a cultura dos cananeus eram cruéis, era uma religião cruel. Eles faziam sacrifícios de crianças, prostituições nos templos.
Tente imaginar como era viver sob o domínio opressor deste comandante cananeu e seu exército. Segundo a canção de Débora, que está lá em Juízes, no capítulo 5, era impossível naqueles dias viajar pelo país. As pessoas saíam da sua cidade natal e ir para uma outra cidade por causa do exército de Cícera. Ela canta na sua música sobre isso. Era impossível. Ela declara que as estradas estavam desertas. Os viajantes, quando ela diz na canção, diz que precisavam andar por caminhos não preparados. Isto é, eles andavam se esgueirando para não serem vistos. Não havia mais ninguém morando nos campos. Desistiram de plantar, pois sempre, eram saqueados. Essa era a situação do povo. Veja só, eu vou ler um trecho da canção dela, em Juízes 5, versos 6 e 7. Juízes 5, versos 6 e 7, diz assim: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, aí cita o nome da mulher que veio matar Cícera, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, saíam das estradas se esgueirando. Já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido. Imagine o povo se escondendo nas florestas, arbustos, e tudo que é lugar, nos montes, cavernas, com medo de cultivar a terra, pois atrairiam a fúria de Cícera e seu exército de saqueadores. O povo tinha medo de morar nos vilarejos, onde não havia também proteção nem muralhas. Eles viviam aterrorizados com a ideia de serem atacados por este comandante e seu exército, de terem os seus filhos raptados para serem oferecidos como sacrifícios aos deuses cananeus, ou ainda de terem suas mulheres estupradas pelos soldados de Cícera. E em meio a este cenário de horror e sofrimento, surge Débora. Que mulher, que líder, no momento desse da história de Israel, movida pela empatia, diante a dor do seu povo, ela se coloca debaixo de uma tamareira, buscando socorrê-los, oferecendo a eles uma palavra de sabedoria da parte de Deus, que os ajudasse a suportar tamanha aflição, e que pudesse trazer um renovo, uma esperança para eles. É neste contexto que Débora se levanta como juíza. E ela se coloca como uma mãe para Israel. Que expressão bonita. A sua intenção não era assumir o poder, mas proteger, como uma mãe protege os filhos, e colocar, se possível, a casa em ordem, conforme ela expressa em sua própria canção, Juízes 5, versículo 7, veja, outro pedaço da canção dela, Juízes 5, 7. Já tinham desistido, os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Certamente que ela foi tomada pelo sentimento de empatia gerado pelo próprio Deus. Pois Deus, como uma mãe, ama o seu povo. Deus, como uma mãe, ama você que está aqui agora, você que está ouvindo pela internet. Deus te ama. Como uma mãe, Ele quer te abraçar, te proteger. E a Bíblia mostra isso várias vezes, colocando Deus com esse sentimento de mãe. E que eu posso dizer de Débora? Que mulher notável. O povo já estava sem esperança.
ela se levanta, eu me levantei. Se colocou para que Deus pudesse usá-la, né? Já haviam desistido de produzir, de viver. Quem não produz não tem o que comer, não tem o que colher, não tem o que viver. Mas essa mulher levanta para trazer esperança. Porque ela cria no Deus de Israel, apesar de todas as coisas. Ela sabia que de Deus poderia vir livramento e salvação. É necessário que você se levante. Levante na sua casa. Lidere como Débora. Tenha empatia pelos teus. Se levante nesta igreja. Se levante como brasileiro por essa nação. Se levante como representante de Deus. Aprenda a sentir o sentimento de Deus. O amor que Ele tem por cada vida. Comece na sua casa. Comece pela sua casa. Ame seus filhos como Deus os ama. Marido, ama sua esposa como Deus ama. Esposa, ama o seu marido como Deus ama. Eu quero terminar aqui dizendo algumas palavras, referindo-me a Débora. A postura de Débora reflete, primeiramente, intimidade com Deus. A sua empatia com a dor do povo certamente nasceu da intimidade que ela tinha com Deus. A dor do coração de Deus, ao ver o seu povo sofrendo, começa a doer em Débora. E como uma mãe, o sentimento de Deus, ela quer proteger, ela quer ajudar. Então ela se coloca debaixo de uma tamareira para ensinar, para incentivar, para corrigir, para ajudar. A sua intimidade com Deus precisa levar você a sair destes bancos e começar a fazer algo pelo reino de Deus. A sua intimidade com Deus precisa fazer com que você verdadeiramente se torne servo de Deus. Esta é a palavra de Deus para você. A empatia se reflete no amor ativo. Um amor passivo não é amor. Deus tem um profundo amor por você. Ele também quer te abraçar. Ele também quer te levantar. Na cruz, Ele morreu por você, para que você possa viver. E com o amor demonstrado naquela cruz por Jesus Cristo, possa movimentar você a viver por Ele. Ele morreu por você. Viva por Ele. A postura de Débora reflete, em segundo lugar, sujeição à vontade de Deus. Ela foi submissa a Deus e atribuiu então a Baraque a liderança militar e o dever de libertar o povo. Ela reconheceu até onde sua autoridade, até onde seus dons, até onde sua habilidade poderia sim chegar. E reconhece aquele a quem Deus chamou para fazer aquilo que já não cabia mais a ela. Mas ela estava lá para ser suporte. Que você possa entender isto. Que você possa ser suporte para aquele que Deus levantou para fazer aquilo que você não pode fazer. Seja como Débora. Se sujeite a Deus. E se coloque como servo para que outros possam crescer. Que você possa ser aquela pessoa que vai olhar para o outro e dizer: vá, vai, tome posse, o Senhor é contigo. Que você possa ser essa mãe, esse pai para os seus filhos, que acreditam no que Deus tem para eles e os incentive. Em terceiro lugar, a postura de Débora reflete uma compreensão clara de como ela deveria servir no projeto do reino de Deus. Ela sabia que Deus a chamou e deu a ela aquela oportunidade para ser juíza.
sobre aquele povo. E ela não fugiu da responsabilidade. Uma mulher valente, uma mulher guerreira, uma mulher com Deus. Como diria hoje, uma baita mulher. Deixa muitos de nós, homens, no chinelo, né? Como falam aí, né? Que mulher. Mas aí a pergunta é para você agora, e eu fecho aqui. Como está a sua liderança sobre a sua casa, sobre a sua própria vida, começar, né? Como está a sua liderança sobre os seus filhos? Como está a sua liderança aqui na igreja? Como está a sua liderança no seu trabalho? Que tipo de liderança você está exercendo? Servo? Feche os teus olhos. Deus amado e eterno, nós estamos aqui hoje diante do Senhor. E o nosso desejo é que a nossa liderança, ela seja assertiva. Ajuda-nos a não ser omissos quando precisamos tomar decisões, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não falharmos no momento que precisamos ser pais e exercermos autoridade sobre os nossos filhos. Mas ajuda-nos também a sermos pais responsáveis que reconhece a caminhada e o crescimento dos filhos e também comece a confiar e distribuir responsabilidades aos filhos e delegar a eles autoridade e ajudá-los para que eles cresçam e se tornem amanhã bons líderes também nas suas casas e aonde o Senhor os levar. Deus, ajuda-nos a sermos líderes assertivos aqui também como irmãos na igreja, seja na liderança de ministérios, ou seja, Senhor, ajudando e influenciando uns aos outros, mas com uma influência assertiva, que contribua para o crescimento e edificação de todo o corpo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos. É o que nós pedimos ao Senhor. Que a tua boa mão seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus.